Irmãos, deixa eu ajustar isso aqui. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É um privilégio estar aqui na nossa igreja. Deixa eu chamar rapidinho Jaqueline para vir aqui assim, só dar um oi para a igreja. E as meninas acompanhem a mãe aqui rapidinho, porque eu ouvi uma frase tão enfática. Claro que vai, pastor. Eu fiquei até meio sem jeito, né? Mas é a mãe só que vai dar a saudação, as filhas só vão ouvir. Vai rápido. Boa noite, igreja. Graça e paz. É sempre um prazer estar aqui, visitando os irmãos. É sempre um prazer estar no Brasil. Os irmãos que nos acompanham sabem que a gente já foi para vários países, né? E trabalhando em outros campos. Mas estar no Brasil, eu sou brasileira mesmo, de raiz, né? E sempre é muito bom estar aqui, principalmente estar aqui vendo os irmãos. Eu vejo muitos rostinhos novos, né? Muita gente aqui que eu não conheço, mas muita gente daquele tempo, né? Quando nós fomos para o campo. Então, é sempre bom e sempre um prazer estar de volta. Mesmo por pouco tempo, né? Mais uma vez, obrigada, Kátia, Sabino, viu? A família, por ter nos recebido, tá? Pelo lanchinho, muito bom. Tá bom? Foi um prazer, viu, meus irmãos? Só como o pastor falou, nós louvamos a Deus pela vida de Caroline e Sara. Esse é praticamente o último ano, os últimos meses de medicina, não é? Os últimos meses de medicina. A gente não pode ter vergonha de falar isso, não. Mas não é no sentido de querer enaltecer, de vai ser médico, não. São nossas filhas. São servas de Deus. Mas eu falo isso porque a gente sabe a história, né, pastor? A gente sabe a história, por onde nós passamos, o que Deus tem feito. Então, isso é só um motivo de você que está aí agradecer a Deus junto conosco. Porque, como o pastor disse, no primeiro, quando Caroline nasceu, o pastor não estava aqui naquele dia, naquele domingo. Foi no sábado, que a Kombi da igreja nos levou lá no Lins. E eu estava escalado para ministrar a ceia. Eu fui com a Kombi até o Lins, aí não pôde ficar, voltamos. E de manhã, a Jaqueline lá não sabia notícia, eu vim ministrar a ceia. Eu troquei tudo naquele dia, né? Quem estava aqui naquela época se lembra. Mas hoje nós louvamos a Deus, porque Caroline e Sara, depois veio Sara, mas aí estão praticamente se formando no curso de medicina, a coisa que elas têm feito para poder servir a Deus com isso. Não é para orgulho, não é para nada. E nessa igreja, o pastor Valdemir orou apresentando Caroline e Sara, Senhor, se possível, faça dessas meninas servas do Senhor. É a minha oração como pai, faça delas médicas missionárias. Porque a mãe é enfermeira e trabalhava bastante. Obrigado. Pode sentar. Irmãos, para nós, assim, é um motivo de muita alegria. Só deixar bem claro, nós não somos visita, eu nem me sinto visita. Eu sou parte do corpo de Cristo aqui. Amém? Se você não me conhecia, é um prazer conhecê-lo. Mas eu sou parte do corpo de Cristo aqui. Nós nos sentimos parte dessa igreja. E no meu ministério, na minha vida pastoral, ministerial, há três coisas que marcam. O primeiro foi a minha chamada. A minha chamada, quando com 12 anos Deus me chamou para o ministério. Aquilo marcou minha vida, o obreiro que fez parte daquilo marcou minha vida. A segunda foi a minha vinda para o seminário, aquela decisão de pôr isso na prática e se preparar para o ministério e começar a ser sustentado, por exemplo, no período de seminário, porque eu saí, deixei tudo em São Paulo e vim para o Rio de Janeiro, como parte integral. Aqui foi difícil, as coisas começaram a acontecer. Então, aquele período marcou bastante a minha vida. E os obreiros que estiveram próximo comigo marcaram bastante a minha vida. E o terceiro ponto foi a prática da vocação com os 12 anos. Deus me chamou para ser pastor missionário. Ele foi bem claro. Eu quero você no lugar por o qual você está orando. Era uma madrugada. E aí quem marca a minha vida é o pastor Valdemir. Através da igreja de São Basílio, quando a gente já pastoreava aqui uma igreja na região pequena, e a junta falou, agora é o momento. É o momento de vocês se prepararem, porque em meses vocês vão para o campo. E eu não queria sair direto do pastorado para o campo. Foi quando nós viemos aqui, na época das bandeiras, nas laterais, nós viemos aqui e fomos impactados. E no domingo seguinte eu vim falar com o pastor Valdemir, falei com ele ali, assim, sem saber qual seria a resposta. A gente também meio perdido, porque deixou de pastorear. Não tinha um outro ministério.
estava preparando para ir para o campo. Mas eu concluía um curso e tinha algum recurso daquele curso. E eu falei com ele sobre isso, e a resposta do pastor Valdemir foi essa. A nossa igreja, eu não sei se ele se lembra disso, mas isso está gravado na minha mente. A nossa igreja tem orado por um casal de missionários para missões mundiais, mas que saia como membro da nossa igreja. De repente, vocês são a resposta de Deus. Eu fiquei impactado com aquilo, não sabia se ia ser ou não, mas a verdade é que é como se fosse um casamento. Quando nós somos apresentados como membros aqui, a igreja nos abraçou de uma forma tão calorosa. A Caroline não tinha vindo ainda, e logo após a Caroline veio, ficamos aqui mais um períodozinho, somando o período da junta, e aí nós fomos para o campo, e pela graça de Deus, estamos juntos até hoje. Esse ano é 29 anos de campo missionário. Esse ano está fazendo 29 anos de campo missionário, trabalhando especificamente com a nossa organização, a JMM, e como membros da nossa igreja. Quando eu falo como membros da nossa igreja, eu falo tendo vocês como suporte do nosso ministério. Tendo vocês como suporte do nosso ministério. Nós louvamos a Deus por isso. Então, é um motivo de gratidão. E eu gostaria, então, pode colocar para mim, a mídia, o arquivo, exatamente. Deixa eu falar um pouquinho, eu vou dividir minha palavra. Falar um pouquinho sobre Quênia, não vou me aprofundar muito sobre Quênia, só vou mostrar umas fotos aí rápidas para os irmãos e depois vou fazer uma reflexão bíblica com vocês. Eu entendi que eu deveria fazer uma reflexão bíblica com vocês nesta noite, eu vou fazer isso. Tá? Então, pela graça de Deus, nós estamos aí no Quênia, vocês vão ver aí a bandeira do Quênia. A bandeira tem um, como é que é o nome disso? Escudo. Esse escudo é um escudo, na África do Sul seria escudo Zulu, mas na África, no Quênia é Swahili, né? É um escudo de, não só Swahili, mas as tribos quenianas, elas usam esse escudo. Então a bandeira eles mostram isso, e vocês estão vendo um mapa ali, aonde está o Quênia naquele mapa. O Quênia é um país de fala inglesa, oficialmente o povo fala inglês, então o nosso ministério é desenvolvido em inglês. Mas também fala-se vários dialetos, mas tem um dialeto muito forte que é o Swahili. E se a gente for continuar no Quênia por muito tempo, à frente só Deus é quem sabe, porque o nosso ministério está nas mãos dele, tem liberdade de dizer continua ou não, não é? Nós vamos ter que aprender Swahili. Porque há pessoas que só se comunicam em Swahili. Entende pouco inglês, não é? E principalmente quando você vai para os interiores, as pessoas se comunicam bastante em Swahili. Mas até agora, graças a Deus, temos conseguido desenvolver o nosso ministério sem problema na língua local, aliás, no inglês. Não funcionou. Funcionou. Vocês estão vendo aí, nessa safari que eu fui, não? Nós estamos aí praticamente 2 anos no Quênia, e não sabemos o que é um safari na prática ainda a partir do Quênia, porque não conseguimos ir ainda, nem em algum momento de folga. Isso aí, na verdade, são imagens que às vezes a gente vê. O Quênia é um país muito bonito. É um país muito bonito, é um país com as suas lutas. Vocês aí devem ter escutado nesse ano 2025 sobre protestos no contexto do Quênia. 2024, 2025, a coisa ficou feia mesmo, não é? E esse ano no país é um ano de eleições. Há muitas incógnitas sobre como vão ser essas eleições. Mas é um país bonito. É um país que o povo é amável. É claro, sempre tem aquele que se destaca de outra forma, mas é um povo muito gente boa, a gente está se dando muito bem com eles. Mas essa foto aqui foi na estrada. É eu viajando, a gente viajando, eu e Jaqueline viajando para um trabalho que a gente desenvolve, eu vou mostrar mais à frente. Então, só para vocês verem, a gente vê esses negócios na estrada do Quênia, né? Sem precisar pagar para ir para um safari, não é? A gente vê, mas é o Quênia. Esse é um dos ministérios que a gente desenvolveu no Quênia, estava envolvido com ele logo no início, nós chegamos no Quênia. Essa é uma escola, nós diríamos no Brasil, colegial. No inglês a gente fala high school, a tendência é tentar falar isso direto, mas é uma escola colegial. Ele tem outras séries, mas a máxima é o colegial. Então, pela graça de Deus, a gente estava envolvido com essa escola é batista, é fruto de trabalho missionário do passado, é uma escola batista, e nessa escola, pelo menos
50% dos alunos, eles não são da mesma base de fé que nós somos. São pessoas que a gente classifica como do outro time. Ou um grupo religioso que não reconhece Jesus como o Senhor e Salvador. E em alguns momentos essas pessoas, não gosto de ficar falando nome, nem vou falar nomes, né? Mas os irmãos já sabem do que eu estou falando, mas são pessoas que, na verdade, em alguns momentos, dependendo do país, terminam sendo violentos. Nesse contexto da escola, tem história no passado. A nossa igreja, lá mesmo, nós temos uma pessoa que foi morta e queimada. Um diácono, porque estava pregando o evangelho. Coisas do passado. Passado não tão longe, um passado de 10 anos atrás. Mas a nossa igreja tem essa experiência. Mas no Quênia especificamente, mas a igreja está mais na frente. Essa escola está ali. Então nós temos pelo menos 50% dessas pessoas de um outro grupo religioso participando aí. Na verdade, o meu ministério não era diretamente assim. Mas Deus nos colocou. Mas pela graça de Deus, pelo menos eu tinha sempre 30 alunos, não é a escola toda, eu tinha 30 alunos em que tinha o privilégio desses 30 alunos e boa parte do outro grupo em ministrar estudo bíblico. Isso era uma regra da escola, mas os alunos tinham liberdade aí. E a gente começou então fazendo amizade com esses alunos, então a minha turma estava sempre cheia quando era o dia de estudos bíblicos. Então Deus seja louvado por isso, a gente também tinha oportunidade, não só de estudo bíblico, mas às vezes trazer a pregar para o grupo de forma geral, e nós fazíamos isso. Aqui a Jaqueline, a turma dela, tanto eu dava aula de Bíblia, era aula de Bíblia para um grupo, como Jaqueline dava aula de Bíblia para outro grupo, e as pessoas iam se aproximando da gente. É uma oportunidade da gente mostrar quem nós somos, o que o Evangelho produz nas nossas vidas, né? É uma forma de pregar o Evangelho mais sutil. A gente chama de, eu falo assim, classifico contatos com objetivo. Você não faz contato só por contato, você usa aquilo para ir fazendo contatos com objetivo. O objetivo é levar essas pessoas, de uma certa forma, a verem quem é Jesus nas nossas vidas e terem uma decisão com Jesus. Essa irmã de um país vizinho, e nós colocamos essa foto aqui. Essa irmã é um país vizinho nosso, ela esteve numa conferência lá e ela se identificou muito com a gente. Essa senhora é envolvida com crianças numa área também dominada pelo outro grupo. Ela é envolvida com crianças ali. E uma das coisas que ela falou para mim é: pastor, se você puder, me ajuda. Porque eu estou fazendo isso, mas não sei bem como fazer isso. Mas ore por nós. E se você tiver alguma oportunidade de nos ajudar com esse trabalho de crianças ali, nos ajude. Não tive o privilégio de ir no país dela ainda, mas nós temos tido contato por comunicação, não é? Através de WhatsApp e por aí afora a gente tem se falado e dado algumas instruções quando é necessária. Essa foto aqui, ela é bem recente. Essa é a igreja do presidente. Eu quero começar, o presidente da convenção é esse mais baixinho que tem aí. Eu, quando chego perto dele, eu me lembro do Golias e Davi, né? O sobrenome dele é Obuia. Ele me mandou, ele me pediu que desse as suas saudações à minha igreja. Então, o presidente da Convenção Batista do Quênia, a Bernardo Obuia, ele envia saudações para a Igreja Batista do Parque São Basílio. É alguém assim, muito aberto, com quem a gente tem tido boas relações, muitas boas relações. E eu preguei ali, nós viajamos dia 28, dia 23 eu preguei na igreja, que foi o culto de Natal, né? E, inclusive, nós estamos morando em Nairobi nesse momento. Desde novembro nós mudamos para Nairobi, ficamos até novembro nós estávamos em Mombasa, região da costa. Em novembro, início de novembro, nós mudamos para a capital do país, e o nosso ministério toma um outro foco, uma dimensão um pouco maior, não é? E esse homem aí já me convidou para estar na igreja dele e desenvolver um trabalho com jovens. Mais à frente eu vou falar sobre jovens. Por que disso? Desenvolver um trabalho com jovens, porque a igreja dele não é um local com acesso muito complicado. Eu não chego sozinho. E até tenho receio de ir sozinho. Mas você chega lá no meio, tem um negócio muito bem feito, mostrando o amor e o carinho desse povo. Mas ele tem um grupo de jovens ali, de uns 40 a 50 jovens, empresários.
pequenos empresários. E ele falou assim, você estando aqui no Nairobi, por favor, nos ajude a desenvolver um trabalho com esses jovens empresários e levando eles a olhar para o campo de missões, investir no campo de missões. Ou seja, faça caravana com eles, ensine esse pessoal a investir no trabalho missionário. Essa aqui também é na igreja, da própria igreja. Esse trabalho aqui, quando nós estávamos trabalhando com o nosso visto, para pedir o nosso visto, sentamos a primeira vez, segunda vez com o presidente da convenção, já no escritório dele, né, que o nosso primeiro contato já foi na convenção mesmo, no extremo norte do Quênia. Nós tivemos que viajar para lá no primeiro mês para ter contato com eles. E quando nós tivemos com ele, ele falou, olha, nós temos uma igreja a mais ou menos 900 quilômetros da onde você está. E eu gostaria que você nos ajudasse. Aí eu procurei saber qual era a história. A igreja tem em torno de 45 anos. O templo continua aí, pelo menos depois de 5 anos, esse templo foi construído. 40 anos, você chega lá, o templo está a mesma coisa, faltando uma pintura, muito tempo que não é pintado. Aí você vê que há muita coisa para ser feita, e ter, até mesmo em torno dos materiais. Mas a igreja tem obreiros, tem tudo. Mas só que houve um fato diferente. A 200 metros da igreja, há 5 anos atrás, eles abriram uma universidade, que é um campus magnífico. Várias pessoas dos estados vizinhos vêm estudar na universidade, e ali mesmo, dentro daquele estado, os jovens, a maioria dos jovens vêm para aquela universidade. Só que, infelizmente, a igreja não conseguiu reagir. Esse grupo que está aí não era um grupo básico do contexto da igreja. E esse foi o pedido do presidente da convenção, que nós ajudássemos, treinando esse povo para poder tentar desenvolver um trabalho com essa juventude. Irmãos, o Quênia, se você for ver aí os dados do Quênia, alguns dados vão dizer que 70% da população queniana são jovens. Outros dados vão estar entre 60% e 65%. Mas aqueles mais corajosos vão dizer que 70% da população do Quênia é jovem. Aconteceu um fato no ano passado no Quênia, em que um jovem na região desta igreja foi preso. Não vou falar detalhes sobre isso, porque isso é questões políticas, meu negócio não é política. Esse foi preso e esse jovem morreu. O país entrou em tumulto por causa da morte desse jovem. Quando o corpo esse jovem morreu, não na província, ele foi levado à província e morreu na outra província. Quando o corpo desse jovem veio para essa província e essa cidade, essa turma, essa juventude simplesmente tomou as ruas. E quando saíram com o funeral do jovem, eles não deixaram, pegaram o caixão e saíram rodando com o jovem na cidade toda e incendiaram pelo menos umas 2 ou 3 estações de polícia. Colocaram fogo em tudo. E aquilo eu já estava trabalhando com eles, que me chamou mais atenção. Olha, é essa turma aí que alguém me chamou para dar alguma ajuda. Então, o Quênia é um país jovem. Mas o jovem, se não é bem direcionado, ele vai ir para a direção errada. Eu não estou entrando aqui se o que eles fizerem é certo ou errado, não é o meu papel. Mas é para dizer que nós temos um grupo muito grande aí. Pela graça de Deus, nós já tivemos aí pelo menos uns 40 jovens nesse contexto dessa igreja que vieram a Jesus, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Mas não é fácil, porque nós viajamos, eu e Jaqueline viajamos 900 quilômetros para esse lugar. A gente sai cedo, 5 horas, a viagem era assim, saíamos cedo, 5 horas, no final do dia estávamos lá. Hoje a gente para no meio, descansa um pouco e no outro dia segue, fica só 3 a 4 dias lá, mas já está tudo preparado. Orem por isso. É um trabalho bem desafiador. É um trabalho bem desafiador. E que a gente ainda está animado. Uma outra coisa que nós estamos bem envolvidos hoje, nosso ministério nesse momento no Quênia, pastor, eu diria assim, ele tem uma dimensão um pouco diferente. Não diferente do que eu já fiz, treinamento obreiro, mas de uma forma mais direcionada hoje.
Isso aqui representa uma das minhas turmas do seminário. Agora, em dezembro, eu estive numa formatura, eu estive dando aula para 25 jovens. Essa turma aqui é uma turma pequena de bacharel. E por que ela é pequena? Ela é pequena porque todos eles são professores. E o seminário teve uma inteligência assim, muito boa de fazer uma turma específica de bacharel para os professores que estavam em atividades, em dias específicos, em época específica em que eles estavam parados. Eu nunca vi isso. Então, eu fui um dos professores para essa turma. São pessoas altamente envolvidas no ministério, dando aula, crentes em Jesus, fiéis, e Deus está dando o privilégio de trabalhar com essas pessoas. E aí, nossa ideia, quando fui ensinar, fui convidado para falar no seminário, a minha palavra foi: eu vou, mas se eu for me ensinar na área de missiologia. A nossa ideia é fazer esses obreiros a verem que eles estão sendo formados, não para chegar na igreja local e ficarem acomodados, mas olharem para o mundo a partir da igreja local. E Deus tem nos dado esse privilégio. Essa turma aqui faz parte daqueles jovens e eu acho que essa aí... essa faz parte daquela igreja lá, que é Roma Bay, dos jovens. Eu quero só chegar nas duas últimas fotos. Essa aqui. Essa é a igreja que nós estamos ligados no Quênia hoje, pela graça de Deus. É uma igreja, eu diria assim, uma igreja, como eu classificaria em África, para aquela região, uma igreja boa. Não é? É uma igreja que eu me aproximei estrategicamente pela influência dela. E depois eu vi que Deus me direcionou para o local certo, porque é uma igreja, quando você olha assim, parece elitizada. Mas a aceitação a nós, uma aceitação tão boa, que eu fiquei admirado. E logo eu já passei a ter púlpito para pregar nessa igreja. E pregar o quê? Pregar o quê? É o que a gente é. Missões. E o obreiro dessa igreja é um ex-presidente da convenção, e ele descobriu então a nossa visão, então tem nos dado muita oportunidade, porque a ideia dele é: você está certo, nós temos que levar essa igreja a olhar para o mundo a partir daqui. E Deus seja louvado por isso, porque é isso que nós estamos fazendo no contexto. Só finalizando com essa foto aqui. Essa foto aqui, eu tampei a cara do rapaz. Só finalizando com essa foto, eu passo então para a nossa meditação. Quando nós chegamos nessa igreja, aí, uns 2 meses depois de estar lá, alguém nos procurou e disse assim, depois de eu ter pregado, né, a primeira vez, alguém nos procurou e disse assim: pastor, eu preciso da sua ajuda. A irmã. Eu falei: mas com que sentido? É porque eu tenho um sobrinho que faz parte do outro grupo religioso. E por estar morando na minha casa, ele tem que vir aqui de vez em quando, porque eu insisto com ele para vir. E ele me obedece e vem. Mas parece que nada está tocando ele aqui. Parece que nada está tocando ele. E eu estou com receio de que esse menino não venha mais, porque o outro lado da família já está querendo que ele não venha mais aqui e fique lá do outro lado. Quando você pregou, ele gostou muito de te ouvir. E eu gostaria que você, se possível, se aproximasse dele e começasse a conversar com ele. A história me chamou a atenção, né? Por algumas histórias que Deus já nos deu no passado, eu comecei a aproximar desse rapaz. Comecei a conversar, comecei a gastar algum tempo com ele. Aí naquele tempo o evangelho entrando, ele falava algumas dificuldades dele que eu perguntava, quando ele falava a gente ia com o evangelho, não é? Aí depois aí de aproximadamente 4 meses, eu estou lá em casa, esse rapaz me liga. Ele me liga e fala: desculpa eu ter te ligado. Em inglês, desculpa eu ter te ligado, mas eu preciso da sua ajuda. Eu falei: mas você precisa da minha ajuda em quê? Eu estou tendo sonhos, não estou conseguindo dormir à noite, mas por quê? Foi porque o meu tio morreu há 3 dias atrás, e eu via meu tio toda manhã. Toda manhã eu passava pela casa dele, quando eu ia para a escola. E ele morreu assim do nada.
Depois que ele morreu, eu não consigo dormir. É como se eu visse alguma coisa andando dentro de casa à noite. Está vindo daquele grupo, alguém que cresceu, os pais faziam parte daquele grupo religioso, pai falecido. Eu não sei o que fazer. Eu falei, podemos conversar? Aí marquei com ele, marquei no contexto da igreja, né? A igreja me cedeu um gabinete, lá eles falam um escritório, né? E eu fui com esse rapaz. Foram umas 2 horas conversando. Ele falou tudo. Claro, ele baseado em 4 meses de relação. E aí eu falei para ele que a solução para o problema dele só tinha um. E para nós, ele disse para ele, eu sei que da onde você vem, não é ensinado isso, a sua experiência de vida é outra, mas você já deve estar escutando isso aqui. Você já escutou isso aqui de alguma vez? Porque você tem visitado aqui de vez em quando. Eu quero dizer para você que a solução para o que você está passando se chama Jesus Cristo. E eu creio piamente nisso. E naquela tarde, era uma manhã, naquela manhã, esse rapaz orou, convidando Jesus para entrar no seu coração e mudar a vida dele. Está firme no contexto da igreja. Tive mais alguns encontros de discipulado com ele. E a nossa igreja tem uns jovens bons, eles se envolvem com ele. E só para dizer, irmãos, que muitas vezes a gente não consegue entender algumas coisas, por que disso, por que daquilo. Mas a verdade é que Deus sabe. A verdade é que Deus sabe. E a gente precisa seguir esse caminho que Deus nos coloca. Obrigado. Muda meu arquivo, faz favor. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com vocês. Vamos ver se eu vou conseguir abrir isso aqui, né? Eu vou ter que pedir ajuda para as universitárias. Olha, para as já formandas. Está aqui. Eu quero ler um texto com vocês. Vamos ler juntos esse texto? É um texto bem conhecido. Uma vez eu disse aqui que eu sou pastor de pregar em textos conhecidos. Eu quero pregar num texto conhecido hoje, uma reflexão. Se eu atrasar alguns minutinhos, vocês me perdoem, porque faz quase 2 anos que eu não venho aqui. Então eu vou usar a mensagem. Não, pastor, estou brincando, vou tentar só gastar mais alguns minutos aí, não é? Para a gente. Irmãos, seria demais pedi-los para ficar em pé para nós lermos esse texto? Vamos lá? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Mais um outro texto que eu tenho aqui depois desse. Vamos lá, João 3,17. Porque... Muito obrigado. Pode se sentar. O pessoal da mídia desse que eu controlo aqui, tá? Porque eu não vou passar todos os slides, não. Tá bom? O que eu quiser eu toco aqui e coloco. Tá bom? Eu quero, então, conversar com vocês... Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre esse tema, missões, o amor de Deus. Baseado no texto de João, baseado no texto de Gênesis e no texto de João. Missões. Uma definição sobre missões fala que, quando eu falo sobre missão, ou sobre missões, é uma pessoa enviada. Uma pessoa enviada. Qualquer número de pessoas apontado por uma autoridade para realizar uma missão.
para realizar um serviço. Eu gosto muito dessa definição, pela origem da onde ela veio, que é o Webster. Uma pessoa enviada para propagar uma religião, também tem a ideia de missões, ou evangelizar pessoas pagãs. Essa última duas ideias aí está mais dentro da nossa linha de entendimento para missões. Então a palavra missões é usada em diversos contextos. Não só no contexto religioso, mas ela é usada no contexto militar, ela é usada no contexto diplomático, ela é usada no contexto de negócios, ela é usada no contexto humanitário e outros. Mas em todos esses contextos é para mostrar a responsabilidade dada por uma autoridade a alguma pessoa para realizar alguma coisa. Então, o significado da palavra missão, quando eu falo missões, vamos colocar missões. O significado da palavra missões, ou a missão dada, ele traz junto consigo a ideia de responsabilidade e entendimento. É você entender e ser responsável. Traz consigo a aceitação da pessoa que recebeu a missão. Ou seja, a pessoa que recebeu essa missão, quando eu falo sobre a definição de missão, ela traz consigo no seu bojo que essa pessoa que está recebendo essa missão, ela aceita essa missão. E ela vai, então, trabalhar para que essa missão seja realizada. Isso significa que quem está recebendo a missão tem que vê-la como quem está recebendo a missão não pode vê-la como uma coisa normal, mas precisa vê-la com uma responsabilidade específica e especial. Não é algo normal. Isso acontece hoje, não. Você tem que ver aquilo, a missão que foi dada para você. Você tem que ver isso de uma forma específica e de uma forma muito especial. Ou seja, a pessoa a quem a missão foi dada, ela precisa entender isso muito bem. A missão dada não pode ser entendida como a pessoa que recebeu essa missão quer. Vou repetir. A missão dada não pode ser entendida como a pessoa que recebeu essa missão quer. É preciso entendê-la como foi concebida pela autoridade que deu esta missão. É preciso entendê-la como foi concebida pela autoridade que te deu essa missão. Isso significa dizer que a missão dada não pode ser mudada como você quer. Quando nós recebemos uma missão, nós não temos autoridade de mudar a missão como nós queremos. A pessoa para a qual a missão foi dada precisa aceitá-la como sua própria missão. E a partir do momento que a missão é recebida, essa missão pertence à autoridade que a deu. E neste caso é Deus. Esta pessoa que recebeu essa missão passa a ver essa missão como se fosse sua. Precisa aceitá-la. Precisa segui-la. Precisa segui-la de uma forma original, como ela foi concebida e como ela foi transmitida para você. E nesse caso, a gente pode dizer com clareza, nós estamos falando no contexto da igreja, precisa ser recebida como Deus a deu. Quando eu falo de missão, eu falo de missões. Esse envio, você vai fazer missões. Há uma palavra que está junto também, a palavra esforço. Esforço é algo que precisa estar presente em todos os passos deste processo. Esforço é algo que precisa estar presente em todos os passos deste processo. É necessário se esforçar para que a sua missão, a missão dada a você, seja cumprida conforme Deus a deu a você. Quando falamos sobre missões no contexto bíblico, ela está diretamente relacionada aos planos de Deus para trazer salvação a toda a humanidade.
humanidade perdida e condenada, afastada de Deus por causa do pecado. Ou seja, tudo isso iniciou no contexto do Antigo Testamento, quando o homem pecou contra Deus. E a partir daquele momento, este ser humano do qual você faz parte, e eu faço parte, iniciou vivendo uma vida dominada pelo pecado. O que significa dores, o que significa escravidão, muitas vezes impostas por forças malignas, significa destruição. Uma vida dominada pelo pecado significa destruição. Uma vida dominada pelo pecado significa uma vida de morte eterna, sem possibilidade de ver a Deus. O texto de Gênesis, capítulo 3, versículos 23 e 24, diz assim: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se envolvia, uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Esse texto mostra que o ser humano foi expulso da presença de Deus após o pecado e sem nenhuma possibilidade de retornar para Deus pelos seus próprios esforços. É o que o texto de Gênesis está falando. Depois de pecar, ele foi expulso e o anjo foi colocado para guardar a entrada. Separação de Deus. Mas quando a gente vai adiante, o texto de Gênesis 3,15 vai dizer: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. E este ferirá a cabeça, lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Esse texto já mostra esperança, já mostra perspectiva. Esse texto estava indicando, quando foi escrito, que um dia viria alguém forte o suficiente que seria capaz de pisar a cabeça do descendente da serpente, aqui simbolizando o diabo. E este o venceria de uma vez por todas. Veja bem, isso foi bem no início, após o pecado, que Deus iniciou mostrando que um dia, depois de ter sido afastado da presença de Deus, Deus iniciou mostrando que um dia o ser humano seria capaz de retornar outra vez para a comunhão com Ele. E o texto estava indicando, Gênesis 3,15, estava indicando a vinda de Jesus Cristo como Salvador e Redentor da humanidade. Então, quando vamos para o texto de Gênesis, capítulo 12, de 1 a 4, que nós vemos Deus iniciando a dar passos práticos para cumprir com o seu plano de trazer a humanidade de volta para a comunhão com Ele. É isso que o texto de Gênesis, capítulo 12, versos de 1 a 4 mostra. Deus começa a dar passos práticos. Esse texto mostra que através de Abraão, Deus iniciou a formação de um povo que Ele queria, e este povo seria o povo usado por Deus, com o fim de cumprir os planos de Deus para a salvação de toda a humanidade. Deus começa a dar passos práticos para a salvação. Eu gostaria de ir com você através desse texto por alguns minutos e vermos algumas lições que ele nos ensina, porque ele fala de mim e de você, ele fala do povo que Deus estava construindo, do qual nós fazemos parte hoje, mas estava construindo através de Abraão, o qual mais adiante ele mudou, através de Abrão, o qual ele mudou o nome para Abraão, naquele contexto. Então, no Novo Testamento, este povo passou a ser identificado como a Igreja de Jesus Cristo. Ou seja, os herdeiros de Abraão, e formado por pessoas vindas de todo o mundo e identificadas através da fé em Jesus Cristo.
que é o Salvador que Deus enviou. Então eu quero ver rapidamente, não vou me delongar, fica tranquilo. Vamos ter 3 lições muito interessantes nesse texto sobre a missão de Deus para o seu povo. Sobre missões, o amor de Deus. E a primeira é essa. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu... Vocês conseguem colocar aí para mim o primeiro? Está em vermelho. Direção divina e dependência de Deus. A primeira lição que nós vemos nesse texto é essa. Direção divina e dependência de Deus. Podemos ver isso, pode deixar parado, tá? Podemos ver isso de maneira clara no versículo 12, 1, quando diz: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da casa de seu pai e vai para a terra que te mostrarei. Quando falamos sobre missões, é preponderante buscar a direção divina e dependência de Deus. Não tem como falar sobre missões sem direção divina e sem dependência de Deus. Toda a orientação dada por Deus a Abraão mostra que o povo deveria agir exclusivamente pela orientação de Deus e não pela sua própria orientação. Se eles quisessem cumprir com a missão de Deus para a vida deles. Este povo, o povo de Deus, deveria seguir cada instrução dada por Deus, mesmo quando a instrução fosse desafiadora, mesmo quando a instrução fosse difícil de se cumprir, eles deveriam seguir. Olhe as instruções do verso 1, que nós lemos. Ele diz: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Algumas referências aqui. Primeiro, ele diz, vai, pegando aqui a ideia de uma versão inglesa, ESV ou ESV, a ideia no inglês, traduzida para o português, é essa: vai a partir do seu país. Na nossa tradução aqui do texto em português, que é a versão ARA, aí diz, sai da sua terra, sai do seu país. É a primeira referência dessa missão. Mas esse texto mostra uma outra coisa. Ele diz, deixe a casa de seu pai. Ou sai da casa de seu pai e sai do meio dos seus parentes. E uma outra referência desse texto, ele vai dizer, vai para um lugar desconhecido. Vai para um lugar desconhecido. Na versão ARA, ele vai dar a ideia, vai para a terra que eu te mostrarei. Então, veja, não tinha nada definido. Ele deu a ordem e não falou, você vai ficar aqui. Vai para uma terra que eu te mostrarei. O que você pensa sobre isso? Eu acho que era uma ordem difícil. O que é que você acha? Você acha que era uma ordem difícil? Seria fácil para você fazer isso ou não? Mas, na verdade, esta ordem de Deus era algo completamente diferente do que eles tinham o costume de fazer. Abandonar a família. Sair da casa dos pais e ir para um lugar que ele nem tão pouco conhecia e deixar as terras que os seus pais tinham que seriam dele, deixar para trás. A chamada de Deus, irmãos, iria tirá-los, iria tirar Abraão da zona de conforto. Iria tirar da zona de conforto e colocá-lo mas iria colocá-lo no centro da vontade de Deus. Você consegue ver o oposto? Iria tirá-lo da zona de conforto, mas ia colocá-lo no centro da vontade de Deus para a vida dele. E só assim, Abraão e aquele povo seriam capazes, aquele povo estava se formando a partir dele, seriam capazes de cumprir com a missão que Deus havia dado para eles. Só assim, para estar envolvido, irmãos, com a vontade de Deus, nós precisamos, para estar envolvidos com a missão de Deus, a ideia é missão, nós precisamos
estar envolvidos. Nós precisamos estar envolvidos com essa vontade de Deus. Para estar envolvido com ela, é necessário seguir a orientação divina. É necessário depender de Deus em todas as coisas que envolvem esta missão. Mas vamos continuar com a segunda lição, e a segunda complementa a primeira. Então a segunda lição é: nós somos abençoados para ser bênção. Nós somos abençoados para ser bênção. Sabe que, às vezes, quando a gente olha para movimentos religiosos no contexto atual, é difícil você conseguir ver isso. É difícil. Cada vez mais você quer ver pessoas buscando para si, buscando para si, buscando para si, buscando para si, e nunca pensando em outros. Às vezes você vê líder querendo subir, querendo subir, querendo subir, mas nunca se prostrando diante de Deus, se pondo como instrumento para ser bênção para o povo que Deus quer salvar. Nós somos abençoados para ser bênção. Quando Deus decidiu formar o povo que Ele iria usar como instrumento em suas mãos a fim de levar o conhecimento dEle a toda a terra, Ele foi muito específico e bem claro sobre qual seria a responsabilidade deles no meio das nações para onde eles iam, para o meio das nações que não conheciam a Deus. O versículo 2 e 3 que nós já lemos diz assim: que te farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só vendo alguns detalhes desse texto, ele diz: eu te abençoarei. É uma promessa. Ele deu uma ordem. Mas nesse texto você entende isso. Eu te abençoarei. Mas ele dá uma segunda ordem. Você seja uma bênção. Eu te abençoarei. Mas você seja uma bênção. E aí ele vem uma terceira ideia, tirando direto os versículos, diz: em você, preste bem atenção, em você, todas as famílias da terra serão abençoadas. A ideia é através de você. Você, ao pensar isso, você pensa ao contrário. Você diz: através de mim. Texto, quando Deus está falando com o seu povo, especificamente com Abraão, com o povo que estava sendo formado a partir dele, ele diz: através de você. Essa é a ideia. Significa dizer que pessoas em todo o mundo precisariam ser abençoadas por Deus através do seu povo. Pessoas em todo o mundo precisam ser abençoadas por Deus através da sua vida. Porque você não faz parte de um povo comum. Você faz parte do povo de Deus, que Ele vem moldando através dos séculos, que Ele desenhou, que Ele formou a partir de Abraão. Você não é coincidência. Você não está aqui por estar. Você faz parte do plano de Deus. Você faz parte do plano de Deus. O povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, ela não foi chamada para amaldiçoar ninguém. E nem ficar falando mal de qualquer outro povo. Não foi chamado para isso. Esse não é o seu papel. Mas eles foram chamados para ser bênção e trazer salvação a esses povos que não têm referência, a esses povos que não conhecem o Deus grandioso, o Deus vivo, que não conhece Jesus, que foi levado à cruz do Calvário. O texto do Evangelho de João que nós lemos, João 3,17, ele diz: porquanto
Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio matar, Jesus não veio condenar, então nós também não devemos seguir esse caminho. Nós devemos seguir o caminho de Jesus. Ele diz, para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus, queridos, não veio condenar, mas para salvar. E missões é exatamente isso. Ir a todo mundo, em cada grupo étnico da terra, e falar para eles que há esperança no nome de Jesus. Há esperança no nome de Jesus. E eu sei disso, e você sabe disso. Mas muita gente nesse mundo não sabe disso. E muitas vezes, essas pessoas estão perto de você. Muitas vezes as pessoas estão no seu bairro, estão no seu trabalho, estão na sua universidade, estão na sua escola, seja ela de que nível que for. Muitas vezes essas pessoas estão lá. O texto de Lucas, capítulo 24, versículo 27, diz assim, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. O texto enfatiza que arrependimento para perdão seria proclamado em todas as nações. Aquele texto que nós temos decorado, Mateus 28, 19 e 20, que nós temos decorado. É muito bom. Se você ter decorado, parabéns. Se não, pode decorar, porque o texto é muito bom mesmo. Ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que, fazer uma paráfrase, vocês não estarão sozinhos. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A ênfase é fazer discípulos, fazer seguidores de Jesus, o Jesus, que é a principal bênção para todas as famílias da terra. A ênfase é fazer seguidores para ele. Deus providenciou através do seu povo o caminho através de qual os povos do mundo deveriam saber as boas novas do Evangelho para a salvação. Como Deus falou para Abraão, isso é para o seu povo hoje. Isso é para a igreja de Jesus hoje. Isso é para você e eu. É bênção para todas as famílias da terra. Em outras palavras, eu posso dizer que você e eu somos a providência de Deus para que o mundo conheça Jesus como o Senhor e Salvador. Você e eu não estamos aqui perdidos, não. Não estamos aqui perdidos, não. Não se deixe abalar por nada. Você é providência de Deus para a salvação daqueles que não conhecem a Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. Mas deixa-me te perguntar uma coisa. O que você tem feito para ser bênção para aquelas pessoas que estão morrendo sem conhecer a Jesus como o Senhor e Salvador? Até aqui dá para entender que essa missão é sua, que essa missão é minha. E a pergunta é essa: o que você tem feito para ser bênção para aquelas pessoas que estão morrendo sem conhecer Jesus como o Senhor e Salvador? O quê? A resposta que você precisa dar. Precisa pensar. Pode precisar dar. Se o seu tempo neste mundo terminasse hoje, e você chegasse diante de Deus, e Ele te perguntasse, o que você fez para cumprir a missão que eu te dei? A gente não sabe quando Deus vai nos chamar. Nós não sabemos. Mas se Ele te chamasse hoje, e você chegasse diante do Pai, e Ele te perguntasse, o que você fez para cumprir a missão que eu te dei?
Qual seria a sua resposta? Qual seria a sua resposta? Há uma outra boa pergunta para nós. É o que você tem, aliás, qual tem sido a sua resposta à chamada de Deus para a sua vida? Na verdade, Abraão foi chamado e enviado ao mesmo tempo. Qual seria a sua resposta para a chamada de Deus para a sua vida? Na verdade, ele chama todos nós para ser bênção para todas as famílias da terra. Alguns ele chama para estarem por aqui mesmo, nos bairros em volta, em outros estados, no país, serem testemunhas, serem bênçãos aqui. E também para suportarem outros que sairão daqui para outros lugares. Mas outras pessoas ele chama para países desafiadores, para sair do seu contexto, para sair da sua zona de conforto e a outros lugares levar o Evangelho. Qual tem sido a sua resposta à chamada de Deus? Deixa-me fazer essa pergunta de uma forma bem prática. Muito prática. Vamos pensar em um ano. Um ano atrás. De um ano atrás até agora. Quantos discípulos para Jesus você fez? Vamos pensar de um ano. Um ano, 12 meses. Durante 12 meses passados, quantos discípulos de Jesus para Jesus você fez? Quantas pessoas você trouxe a Jesus durante este ano que se passou, como resultado de sua oração, como resultado de seu testemunho, como resultado do seu compartilhar o Evangelho com essa pessoa, como resultado de seguir, quem sabe dia a dia, semana a semana, mês a mês, essa pessoa. Quantas pessoas você trouxe a Jesus como resultado disso? Preste atenção, isso não é retórica. Essas questões são muito importantes. Eu vejo elas como muito importantes. Pode ser que você não fez nenhum discípulo, mas continua trabalhando com alguém, continua orando com alguém, continua compartilhando com alguém que ainda não tomou nenhuma decisão. Oh, Deus seja louvado se você está fazendo isso. Mas pode ser que a sua resposta seja: não, esta não é a minha responsabilidade. Eu não posso fazer isso. Eu não consigo. Isso não é comigo. Meu negócio é vir para a igreja. Meu negócio é dar meu dízimo. Meu negócio não é esse. Eu diria, se esta é a sua resposta, há alguma coisa errada. Se esta é a sua resposta, não querer se envolver, há alguma coisa errada. Porque você tem sido bênção com o objetivo de abençoar pessoas com o Evangelho, não apenas aqui, mas em todo o mundo. Você tem sido bênção para isso. Você tem recebido bênçãos para ser bênçãos. Deus tem trabalhado na sua vida com o objetivo de que você seja um instrumento nas mãos dele. Mas encerrando então com uma terceira lição muito pequena, que é só para fechar e vou deixar para você pensar. Então, a partir daqui, nós vamos para a última lição e reflexão desse texto. Missões é uma questão de obediência. Missões é uma questão de obediência. Gênesis 12, 4, que nós lemos, versículo 4, diz assim: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Algumas referências do texto direto, só para você ver o texto. A primeira é: Abraão foi. Abraão obedeceu. Na prática, Abraão deixou tudo. Você vai ler alguns comentários, diz que Abraão era rico. Ele levou algumas coisinhas com ele que podiam, talvez animal que pudesse andar,
para dar comida, não tinha. A gente vai ver a história de Gênesis, ele tinha problema, porque chegava nos lugares, não tinha onde pôr as coisas que eles tinham, onde montar as tendas. Chegava nas cidades, ele não morava lá, não tinha como montar tendas para ficar ali, tinha que pedir autorização para esse, para aquele. Mas a ideia é que Abraão foi, deixou tudo para trás. Riquíssimo naquele contexto. E foi. E outra referência aqui é que o texto diz, como o Senhor lhe ordenou. Abraão foi, ele tinha quantos anos? 75 anos quando saiu de Arã. O pastor está novo. O pastor Valdemir está novo. 75 anos quando saiu de Deus. Abraão não foi seguindo os desejos do seu coração, mas ele foi seguindo o que o Senhor lhe ordenara. É por isso que o texto enfatiza. O texto enfatiza, não sou eu, o texto enfatiza. Abraão foi como o Senhor lhe ordenou. As orientações de Deus, irmãos, elas são para serem obedecidas como Abraão fez. São para serem obedecidas. As orientações de Deus não são para serem questionadas como se fossem erradas, como se Deus estivesse cometendo erros. Porque Deus nunca erra. Nós aqui estamos cometendo erro todos os dias. Deus é perfeito. E as orientações de Deus não são para serem questionadas. Elas são para ser obedecidas. As orientações de Deus, ou seja, as orientações de Deus não são para... Ou seja, as orientações de Deus não são para ser dadas desculpas. Eu não posso dar desculpas às ordens de Deus. E nem tampouco serem recusadas. Eu não quero. Não. As orientações de Deus são para ser obedecidas. As orientações de Deus fazem parte do querer de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se você quiser estar no centro da vontade de Deus. Quando nós começamos dando desculpas para as orientações de Deus, nós iniciamos no caminho da desobediência. No caminho de fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Não se sentir capaz, muitas vezes é a nossa desculpa. Mas eu não sou capaz. Mas não se sentir capaz não é um problema seu e nem é um problema meu. É um problema de Deus, que irá agir através de você, conforme Ele quer. E Ele vai trabalhar nisso. Então, isso não é desculpa. O texto de Gênesis, capítulo 12, versículo 13, ele diz, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui Deus está mostrando as suas mãos de poder, as suas mãos de proteção, as suas mãos de capacitação. Em outras palavras, ele diz, quem se levantar contra você, não se preocupe que eu vou cuidar dessa pessoa. E não se preocupe, basta você saber o que falar. Eu vou te usar. Então, o não ser capacitado não é desculpas. E finalizando a nossa palavra, então, quando nós pensamos em missões, direção divina, dependência de Deus, é preponderante. Quando nós pensamos em missões, nós precisamos estar certos de que nós somos abençoados para ser bênção. E nós precisamos ter isso claro na nossa mente. E missões é uma questão de obediência. O oposto de obediência é desobediência. Se você não está obedecendo a Deus naquilo que Ele colocou nas suas mãos para fazer, e todos nós aqui, ninguém aqui que é salvo por Jesus Cristo tem o direito de falar, eu não tenho, não. Você tem. Porque você faz parte desse povo escolhido, salvo e remido pelo sangue de Jesus. Então, se você não está no lado da obediência,
procurando cumprir com o querer de Deus, você precisa repensar, porque tem alguma coisa errada. Você está desobedecendo ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a entender a cada dia mais que nós não estamos aqui por estar. Nós fazemos parte do povo que Ele desenhou para que esse mundo seja salvo. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor um dia nos salvou. E o Senhor confiou a nós essa responsabilidade de ser bênçãos. O Senhor sabe que muitas vezes vem barreiras. Nós tentamos esquecer isso, tentamos desviar, Pai. Mas nós pedimos a Tua graça, em nome de Jesus. Essa igreja que sempre tentou brilhar com missões. Permita que a cada dia, Senhor, esse fogo se acenda. E que esse povo a cada dia não se esqueça, se envolva mais e mais e mais. Sabendo que eles são parte de um povo criado pelo Senhor, para que o mundo te conheça como Deus vivo, único e verdadeiro, Senhor. Em nome de Jesus eu oro por cada um de nós, a começar de mim, aqui nesta noite. Nos ajude, nos use como instrumento para glorificar o Teu nome. Não permita, Senhor, que pessoas chamadas por Ti, talvez para ir aos campos longínquos, se excuse disso. Coloque outra coisa qualquer na frente, Senhor. Mas que essas pessoas aceitem o desafio do Senhor. E que nós que estamos aqui, sabemos que nós não estamos aqui por estar. Estamos como Teu povo. E pessoas estão morrendo em volta de nós e indo para o inferno, sem Te conhecer como Deus vivo e verdadeiro. Nos ajuda, Senhor. Permita que as nossas vidas sejam bênção para todas as pessoas. Muito obrigado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado.